Bem-vindos, bem-vindas, né? Vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa jornada. E hoje estamos aqui com essa fera chamada Sérgio Ximenes, esse grande constelador que eu honro muito, tenho maior reverência. Tenho a alegria dele estar na formação e pós-graduação do Constelação Fortaleza. E hoje ele vem falar de um tema assim muito especial, que ele se dedica já há muito tempo ao estudo, né? Que é essa conexão aí da constelação e a questão do trauma. Então, tenho certeza, para quem estiver aqui com a gente, vai ser um momento muito rico, né? Então, bem-vindo, meu amigo, e as palavras são suas iniciais. Se ia falar alguma coisa, então fica à vontade, tá bom? Valeu, Tadeu, obrigado aí pela oportunidade, né, de ter me convidado para participar da formação como professor. É uma honra para mim. Venho me dedicando muito, né, a formação, né, todos nós, né, toda a equipe. Muito feliz em estar participando desse grupo. A gente percebe o envolvimento muito dos alunos, né, e o engajamento dos professores, isso é muito bom. A gente começa a conversar aqui, nós professores, falta não terminar, né, o papo. E esse assunto de trauma, né, e traumatização, porque tem uma diferença, e nós vamos pontuar aqui, né, que é bem importante essa diferença. E muita gente me perguntou, né, qual é essa relação, como foi que você percebeu isso, né? A partir de que momento isso se entrelaça com a constelação e como foi a minha descoberta, a minha relação com os dois temas, né? Como é que começou Então, isso aí, comandante? como começou tudo isso, né? E quando eu me interessei por esses processos de traumatização, com os livros do material do Peter Levine, é a primeira referência que eu tenho, há muitos anos, eu acho que tem uns 15, perto de 20 anos, eu tive o primeiro livro, trouxe até aqui para mostrar, que é esse livrinho aqui, O Despertar do Tigre dele, né? Muito legal. Trouxe aqui outros, inclusive o seu também está aqui, tá? Que bom. Né? Tem tudo a ver com trauma e traumatização, Luz e Sombra, né? E então quando eu entrei no universo das constelações e eu participando como representante das constelações, eu sentia tudo que o Peter Levine fala nos livros, eu sentia lá na constelação, eu como representante. Eu percebia as outras pessoas sentindo e fui percebendo depois, mas isso foi primeiro em mim. Tinha representação que eu me sentia congelado, tenso, raivoso, né? Muito acolhedor, e umas que eu tremia, e outras, enfim, eram sensações diversas que eu vi o Peter Levine descrevendo nos livros. Aí eu fui pensando, né? Isso é o que ele diz lá, está aqui. Então a gente aprofundando o estudo do Heliger, né? Quando eu conheci as constelações, eu vi o tamanho do sentido que fazia, né, tudo aquilo. O sentido é enorme. E aí eu fui linkando, observando. Passei muito tempo observando isso. Né, observando e trazendo um diferencial para o constelado. Porque você sabe que quando alguém se dispõe a constelar, ela está entregando ali a vida dela, ela está entregando ali para você, para o constelador e para o campo, né, tudo que ela tem de mais sagrado, né, que é o inconsciente dela, o inconsciente individual, o inconsciente sistêmico. Então, quanto mais eu estudava trauma e constelação, mais eu percebia a relação muito, muito, muito forte. Porque o emaranhado, que a gente chama, né, na constelação, é um ponto de trauma. É um ponto de dor muito forte. Só que um ponto de dor transgeracional. Né? E essa dor nos alcança muito fortemente. Né? Quero até lhe ouvir um pouquinho em relação a isso que eu falei, das pessoas tremerem, das pessoas congelarem, das pessoas, às vezes, querer correr. Já teve constelado que até eu tô com vontade de correr, César. Eu disse, não, espera aí que a gente corre aqui dentro. Não vai embora não, a gente corre aqui dentro na constelação. Vai pular o muro não, né? Não pula o muro não. Mas é muito forte, você sabe disso. É muito forte. E isso precisa ter muito respeito, né? Muito respeito.
né, Tadeu? Então eu trouxe a observação inicial. O que mais me chamou a atenção dessa ligação foi isso, da relação muito próxima das duas linguagens, né? Muito próxima. São dois temas, e eu concordo plenamente contigo, César, que se interceptam, né, vamos dizer assim, muitas vezes numa constelação, eu posso não acessar trauma, né, trabalhar em outro nível, né, sistema. Mas acontece de fato, a gente percebe isso. Eu vou dar até um exemplo prático meu, né. Numa das formações que eu estava fazendo, né, e por isso, inclusive, eu fui depois me aprofundar também nesse tema, você sabe disso, não tanto quanto o senhor, que o senhor é mestre nesse assunto, o senhor aprendiz. Mas assim, durante um trabalho de renascimento, dos colegas lá acessou uma questão traumática e realmente congelou. E assim, graças a Deus, né, vamos dizer assim, a facilitadora, a colega lá, tinha conhecimento, né, de abordagem traumática e conseguiu conduzir de uma forma tranquila, né, conseguiu resolver a questão. Mas a gente entendeu que fala, que movimentos naquele instante não ia resolver. Porque, né, você sabe muito bem disso, e talvez muitos que estão aqui, né, assistindo, o trauma é uma coisa corporal, é física, né, vamos dizer assim, a memória fica no corpo. Então não adianta tentar elaborar mentalmente, né, só com a mente. Porque não vai funcionar. O processo traumático ele tem que ser trabalhado no corpo. Então, por isso, por exemplo, que na constelação as pessoas... Por que vocês trabalham tanto o corpo, né, com os alunos? Porque o constelador ele tem que ter essa percepção de corpo. Primeiro do seu próprio corpo, né, dessa sensibilidade do seu corpo, para poder se conectar também com as informações do corpo lá do seu, né, da questão corporal do seu cliente que está ali junto com ele, né, para poder ter essa conexão e perceber. E quando um representante acessa uma questão, vamos dizer, como você falou perfeitamente aí, de emaranhado mais profundo e traumática do sistema, né, o que acontece? Esse emaranhado, né, vamos dizer assim, essa questão, muitas vezes por trás dele, né, no mais profundo, tem um trauma ali, né, da própria pessoa, talvez do parto, na hora da gestação, ou qualquer outro momento da vida dela, que às vezes ela nem lembra. Muitas vezes o trauma está lá no inconsciente, ela não tem memória, ela sente a reação fisiológica, né? Mas ela não tem a memória do fato em si, do trauma, porque aquilo foi tão traumático que apagou da memória dele. Apagou da memória, da mente, mas o corpo está registrado, né? Isso aí. Né? E existem os traumas, como você bem abordou, transgeracionais, né? Que vem do nosso sistema. Então, assim, para o constelador ter essa experiência, essa vivência, né, entender, né, ter um pouco mais de expansão nesse assunto, é extremamente rico, porque em alguns momentos a gente vai precisar desse conhecimento, né, dessa habilidade, desse manejo, para lidar com algumas situações que podem vir durante a constelação, né, mas nesse contexto aí. Então, por isso, inclusive, que na nossa formação, o mestre César aqui tem um módulo, né, na especialização, na pós-graduação, específica desse assunto. Por quê? Porque a gente entende, né, por toda a nossa bagagem, conhecimento e vivência, né, experiência do dia a dia, que é um tema que é muito pertinente, né, que faz diferença para um constelador, né, para alguém que está à frente de uma condução da constelação, ter esse conhecimento com mais profundidade para poder, vamos dizer assim, em um momento necessário, ter manejo, habilidade, vamos dizer assim, para trazer, né, o processo, né, conduzir esse processo quando vier algo nesse sentido. Não é isso, mestre? Isso, é isso. E interessante, Tadeu, que a gente que está como constelador já há um tempo e como o campo, ele parece que sabe que a gente sabe que tem que a gente sabe de trauma, né? Porque, é verdade. Né? Porque começa a aparecer coisas que antes não aparecia. Quando você adquire uma informação, constelador adquire uma informação, terapeuta, psicólogo, seja ele de qual área for, do desenvolvimento humano em geral, parece não, fica aquela informação para essa força, para a fenomenologia, seja dado o nome, tem diversos nomes aí que se dá, é como se o inconsciente do constelado confiasse a nós aquele aprofundamento. Então, quando eu comecei a inserir algo da experiência somática, da focalização do psicotrauma, que são formações que eu fiz e algumas estou em andamento ainda, ficou muito diferente a constelação. É como se aprofundasse mais, sabe? E essa história é como se a pessoa tivesse ali confiança, por mais que ela não saiba que eu tenho
que a gente tem essas técnicas, de congelar com confiança, de vir um choro em que ela possa se entregar, né? Não ter medo de... Porque a gente precisa explicar isso para as pessoas, né? Que a sensação de frio foi um momento em que ela ou algo, ou alguém no sistema não teve condição de absorver determinada informação, determinado evento, e ela congelou para sobreviver. É isso. Não precisa nada além disso. E deixar que aquilo se complete. Né? Não, então aí eu trago uma fala do Peter Levine. Quer dizer que eu tenho que reviver o evento? Não. Isso não é reviver o evento. Você vai viver o evento, continuar o evento. Né? Como o Eugênio Dingler da focalização diz, o que está vivo pressupõe um próximo passo. E no trauma não foi dado esse próximo passo. E o que é que a gente faz? Ajuda a pessoa com a presença, com um grupo, o grupo precisa estar envolvido em tudo ali, que o trauma, se ela congelou, ela ficou presa. Ela não precisa reviver, ela precisa continuar o movimento. E se for preciso correr, faz-se o movimento. O que for preciso fazer, faz-se o movimento. Então, é muito rico, fica muita riqueza de informação. Né? Um conceito do trauma, do próprio Paul Adler, né, que criou da resolução neurobiológica do trauma, ele diz: trauma é quando o tempo não cura a ferida. Trauma é quando o tempo não cura a ferida. É uma definição simples. Na verdade, confunde com traumatização. Né? Eu vou falar um pouquinho dessa diferença. Pronto, tá? Perfeito. Mas... essa tua fala, assim, deixa eu te ajudar aqui. Eu acho que tem uma confusão muito grande, você deve perceber isso aí, né, nas pessoas, do que é um trauma e uma traumatização, né? Assim, tem diferença, é a mesma coisa, um é complemento do outro, né? Na tua visão, na tua percepção, o que seria um trauma, né, que você falou bem, já começou bem esse discurso, mas o que é que o trauma tem diferente da traumatização? São coisas similares, são sinônimos? Me fala um pouquinho disso. Isso, durante muito tempo, a própria literatura ficou confusa, né? Porque tem um livro aqui da Gina Ross, né? Do trauma à cura, certo? Maravilhoso esse livro. Muito bom. E ela mesma disse que se fosse mudar o nome do livro, colocaria da traumatização à cura, se fosse, mas ela brincando, assim, falando, por conta da forma como se trata hoje, porque o trauma, todos nós passamos e iremos passar por eventos traumáticos. Né? Tipo, eu estou aqui com você, nós estamos aqui num sinal, eu e você num carro, e de repente chega alguém e nos aborda com um revólver para nos assalta. A forma como os dois vamos ser traumatizados, porque foi um evento que aconteceu rápido, intenso, o cara chegou drogado, um exemplo. E ali foi um trauma para os dois. Mas de repente, você descarrega aquela energia, porque o corpo ali, você congelou e eu também. Ou você congelou e eu quis correr e não consegui e acabei congelando. Cada um vai reagir de uma forma. Cada um tem uma fisiologia própria para determinado evento. Ninguém reage igual. Né? De repente você chega e consegue descarregar aquele resíduo que ficou no sistema nervoso, aquele congelamento, você descarrega por algum motivo. Se concentra, faz uma meditação e aquilo descarrega. E eu não. Eu fico com aquilo, eu não consegui liberar esse resíduo. Então, nós dois, nesses exemplos, sofremos um trauma. Um evento que foi intenso, foi forte, para os dois. No entanto, quem ficou traumatizado fui eu, você não. Então, enquanto eu não descarrego esse resíduo, né, como o próprio Peter Levine fala, o trauma está no sistema nervoso e não no evento. Porque se fosse no evento, obrigatoriamente você também estaria com efeito da traumatização. Mas não é. É no sistema nervoso. Por isso que ele atravessa gerações e aquilo fica no inconsciente coletivo, a gente vai chegar nisso ainda. Então, o trauma aconteceu quando a criança tinha 5 anos de idade. Quando, com 50 anos, ele está lá. Se ele não tivesse sido esse resíduo que fica na fisiologia, não tivesse descarregado, não tivesse liberado essa energia
energia pede pertencimento, trazendo para a linguagem sistêmica, ela vai pedir pertencimento, né? Porque é uma parte nossa que foi fragmentada, é como se a nossa alma, né, a nossa psique, ela tivesse cindido, é uma cisão, né? E isso precisa ser integrado novamente, né, para que a gente consiga olhar para a vida de uma forma inteira, né? Porque parte nossa, parte ficou lá. Então, não sei se ficou claro, né, a diferença. Aqui o Stênio traz uma pergunta bem interessante aqui que eu vou te colocar aqui. Traumatização é algo não digerido emocionalmente? Sim, né? A gente pode dizer que sim. No campo das emoções, o Stênio, meu amigo, pensa no caba bom, Tadeu. Isso aí é dos nossos, viu? Caba do bom. Ô, rapaz. Eu vou ver se ele vai fazer na próxima formação. Vamos lá, Stênio. Vamos estar com a gente na jornada. Eu vou conversar com ele, deixa comigo. Vai ser bom demais. Levar a força dele para lá. Olha, nós temos na experiência traumática, nas abordagens traumáticas, a gente aprofunda e estuda o cérebro trino. Né? O cérebro trino. É o cognitivo, né? O neocórtex, o sistema límbico, que é o emocional, e o reptiliano, que é o ancestral. Né? Então, tudo passa pelos três, não tem como separar. Eu preciso trabalhar nas três esferas, não dá para trabalhar só no cognitivo, como você começou. Como é que algo é emocional e sensório, que é antigo aqui, né, no reptiliano, que é a parte, o nosso sistema nervoso autônomo, né, que é o lutar, fugir, congelar, é o que reage primeiro, é o sistema de sobrevivência. Não tem como eu trabalhar só na mente e acessar o cognitivo e resolver as coisas do emocional e do reptiliano, né? O sistema que é ancestral, que é muito antigo. Então eu preciso, para responder o Stênio, a resposta é sim, é também emocional, no entanto eu preciso trabalhar na fisiologia, porque muitas vezes eu consigo atingir um grau de até uma certa resolução do processo, né? No entanto, pelo cognitivo, alguns eu resolvo, mas tem processos que, como a traumatização ela é algo muito intenso e alcança uma fisiologia profunda, né? Eu vou para o sistema límbico, porque ali eu vou sentir um medo, eu vou sentir, a pessoa sente Você vê nas constelações, fica muito claro nas representações, né? Várias sensações, medo, pânico, vontade de chorar, vontade de correr, vontade de gritar. Então ali eu consigo perceber, a gente consegue perceber esses três níveis, o cognitivo, né? Eu quero me movimentar, eu não consigo ir até ele, eu gostaria de ir até ele, eu não consigo. Né? A gente vê muito essa fala de congelamento, né? De medo da presença do outro. Então a gente perpassa essas esferas, né? Os três cérebros. A gente só consegue entender se for assim, porque não faz sentido, mas eu aqui com meus 48 anos, eu sofri um trauma aos 5, e eu, adulto, né, meia idade, senti um medo que a criança sentiu aos 5 anos. Mas quando a gente observa que tem essas três formas, e a fisiologia não é só aqui, já passou, esquece. Né? Isso é para quem estuda trauma, isso é uma aberração, uma fala dessa. Já passou, esquece. Não existe isso. Tem uma coisa interessante, né, César? Assim, que o trauma ele tem muito a ver com algum evento, né, intenso, né? Vamos dizer assim, um estresse intenso que a pessoa passa, né? Como você fala, né? Cria o trauma e depois a questão da traumatização, não. De repente, né, dependendo de como eu lido com isso, não é isso? Os animais selvagens, de uma forma geral, que o Peter Levine fala muito isso, né, e aí vem muito da experiência somática, vem dessa percepção, né? Eles também passam por estresse, né? Tem um predador, né? A presa correndo, né? Né? Por exemplo, assim, a presa está no estresse de não ser comido, né? Não ser morto, né? E o predador no estresse de caçar e conquistar, né? Mas existe um fenômeno nos animais que é um pouquinho diferente da gente humana, né? Que depois que ele passa pelo evento estressante, vamos dizer assim, que poderia ter gerado um trauma nele, você observa, quem assiste muito, né, Animal Planet e outras coisas mais, tem aquela luta, aquela briga, quando, né, a presa ela consegue escapar, ela pula, né, ela salta e etc, né?
E o predador também, quando não consegue, ele dá aquela parada, ele respira, tipo uns 2, 3 minutos ou 5, e parece que nada aconteceu. Então, o que diferencia o animal selvagem, né, que passa às vezes pelo mesmo estresse, o estresse de vida e morte, essa luta pela própria vida, da gente humano, né? Por que a gente se traumatiza e, vamos dizer, um animal selvagem, que também passa por um estresse, né, por uma infinidade de coisas, ele consegue não se traumatizar, né? Porque os pets, hoje a gente já viu que alguns já têm questão traumática, né? Porque estão muito humanizados, né? Estão muito humanizados, né? Vamos dizer assim. Mas o que diferencia, o que é que acontece com o animal selvagem, por exemplo, que ele não gera o trauma? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, falo sim. E o Peter Levine traz isso com muita clareza. Não é à toa que os livros dele, os dois, né? Esse que eu mostrei primeiro, o Despertar do Tigre, e o último livro dele, que é uma Voz Sem Palavras, né, que onde ele relata muitas coisas, que ele, como o corpo libera o trauma e restaura o bem-estar, certo? E restaura o bem-estar. Os animais selvagens, eles não têm o cognitivo, né? Então, eles têm essa questão de descarregar essa energia. Porque imagine, a selva é perigo 24 horas, né, meu irmão? Então, uma hora eu sou preso, outra hora eu sou predador, enfim, eu fico... A pessoa, se eu ficar aqui preocupado, quem é que vai me comer agora, quem é que eu vou comer? É uma tensão. Na verdade, a gente vive assim, né? O que é que vai acontecer amanhã? Por que eu estou assim? Aquele fulano fica com raiva de alguém e aquilo fica guardado anos, né? A gente que atende pessoas, você vê mágoas de 30 anos, 20 anos, que a pessoa não consegue nem pensar, falar do sujeito. Então, o animal selvagem, ele tem uma habilidade de, quando ele passa por uma experiência de trauma que gera traumatização nele, ele tem a habilidade de descarregar. Na verdade, nós temos essa habilidade, só que ela está adormecida, né? O homem, a partir do momento em que o cognitivo se aflorou, né, e ele dominou o planeta, ele perdeu essa capacidade da descarga. Porque, na verdade, a gente constantemente tem medo de acessar essas memórias e descarregar. O animal não tem esse medo. Ele vai para esse lugar e descarrega a energia, né? Porque o que é que acontece? Tem 3 formas, né? Quando eu estou em perigo. Isso nós também, não é só o animal. Porque nós temos o que o animal tem, que é o cérebro reptiliano. Daí o nome reptiliano, que é ancestral, né? Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu congelo. Isso a gente passa por isso. Lutar, fugir, congelar. Né? Se o predador for do meu tamanho ou menor, eu dou uma encarada, né? Se for maior do que eu, vou tentar fugir. Quando não dá nenhuma coisa nem outra, eu congelo. Isso é uma inteligência do nosso corpo e do nosso sistema nervoso autônomo. Por que o congelar? O congelar é para quê? Para que, na hora que eu da mordida, do ato final, ali é uma preparação para a morte. Eu não vou sentir a dor. Então ele congela. É como se fosse, o meu sistema nervoso ele congela para que ele não sinta a mordida do predador. Se eu fosse abordado por um ladrão, trazendo o exemplo do ladrão lá de novo, né? A pessoa é abordada, ela não consegue fugir nem congelar, e o cara diz, você não tem nada, eu vou lhe matar. Então ela congela ali, para que não sinta dor. Você vê relatos, muitos relatos, de pessoas que capotaram carro e ela só acorda no hospital. No hospital. Eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Ou seja, o sistema nervoso desliga, preparando para um ato final, para que a pessoa se resguarde. Né? Então, o animal selvagem, ele tem essa habilidade. Nós também temos. Então, olha como é importante o que ele está falando aqui. O que nós estamos trazendo, né, e o que as terapias corporais trazem, é uma consciência de que nós temos essa habilidade. Quando eu tenho medo do desconhecido, quando eu fico com a mão gelada, quando vem algo que eu não tenho nenhuma ameaça real, e vem um medo, um pavor, uma vontade de correr, um sufocamento,
Isso faz parte de processos de traumatizações que partes nossas estão querendo que serem reintegradas. Não é nada demais. Só que ele tem medo disso. E isso é só o que aparece, isso é constelação pura, do começo ao fim. E a gente observa as pessoas quando estão constelando, os representantes. Daí eu venho falando muito nas constelações sobre isso, preparando, né, as pessoas para que elas consigam, quando estão nas representações e o constelado também, se deixar levar para esse movimento. Né? Se deixar levar. Né? Então, pronto. O animal domesticado, ele perde isso, porque ele se humaniza mesmo. Então ele entra na história. Isso para a constelação é muito rico, né? Porque ele entra na história de... Olha a velhinha entrando aí na... O povo entrando, povo bacana aí. Eita, coisa boa. Eles entram, né, Tadeu, no esquema familiar. Às vezes substituindo algum membro da família que não está presente, tomando um andor para ele. Né? Você vê pets que têm o mesmo sintoma do dono. É impressionante. Eu conversando aqui no meu prédio mesmo, tem um cachorro que está com Alzheimer, meu irmão. Como é que pode? Alzheimer. Né? Tem tudo, eles têm tudo que a gente tem. Tudo que o humano tem, que não tinha antes, eles têm. Sabe? É incrível. Incrível. Quando você começa, você pensa que eu pensei que era uma brincadeira. Não, você está brincando comigo, Alzheimer. Não, ele tem Alzheimer. E quem tinha Alzheimer na sua família? Ah, minha avó. Bom, então, deixa eu aproveitar aqui. Aproveitar, assim, se tiver dúvida, pergunta, aproveita agora, porque o homem é difícil a agenda dele. A gente está aqui disponível, então aproveite. É o Pinheiro dos Anjos, deve ser José Pinheiro dos Anjos, né? Não, Edson José Pinheiro. Pronto, o Edson. Ele coloca assim, né? O trauma, ele pode gerar uma doença mental, um distúrbio mental? O que é que você pode falar sobre isso? Com certeza gera, né? Se você pega ansiedade, síndrome de pânico, né? Normalmente está ligado a eventos traumáticos do passado, né? Tem uma ligação total. Então, as abordagens corporais, né, elas vão investigar aonde isso está na fisiologia. Né? Às vezes a pessoa em crise, você não tem condição de fazer isso, lógico. Né? Tem a pessoa sair da crise porque ela não tem ali condição de estar no set terapêutico, até mesmo numa constelação por conta da crise. Né? Mas tem relação total, porque o que é que acontece? Há uma desconexão, eu desconecto do corpo, eu dissocio, pronto, a palavra é essa. Na dissociação, porque no congelamento há uma dissociação, e essa dissociação é uma questão de sobrevivência, para que se restaure, só que isso aí, no animal ele dissocia, mas ele descarrega, a gente vê lá, né, o animal descarregando. A gente não consegue, a gente dissocia e fica dissociado 30 anos, 20 anos. Isso. Né? Eu não sei disso. Essa informação, até hoje, é difícil, né, acessar, né, a gente compreender isso. Né? E você vê que são pouquíssimos. Eu não vi ainda, nem ouvi o meu professor, Guilherme Achara. A Achara traz isso na formação que eu fiz com ele traz um pouco do trauma, sim, certo? Mas você vê em vários currículos e vários cronogramas de formações em constelação que não tem isso. Em humanas, muito pouco isso. Eu não estou falando mal, pelo contrário. Eu estou dizendo que é algo que está chegando agora e essas pessoas estão observando isso. Né? Na formação que eu faço de SE, tem inúmeros psicólogos, né? Muitos psicólogos lá, né? Entendendo que as terapias corporais elas são o futuro. Voltar a sentir através do corpo e não só pela mente. Então, o que o Edson perguntou é sim, né, tem a ver sim com o processo traumático, com certeza. Perfeito. Eu queria, né, também acrescentar uma coisa, porque às vezes eu já vi paciente que chegou, né, que ele tem
tem um trauma e ele nem sabe que tem um trauma, né? Porque muito desse trauma está no nível muito inconsciente, né? Então, você pode ajudar aí quem está acompanhando a gente, assistindo esse bate-papo aqui nosso. Tem alguma forma da pessoa perceber que aquilo é um trauma, ou seja, né? Porque normalmente a gente vai ver os sintomas, né? Que você falou aí, né? Um travamento, uma sensação de congelamento, assim. Você poderia descrever de uma forma mais resumida como eu posso perceber que, né, que o meu corpo está sinalizando trauma, ou seja, alguns eventos, algumas situações em que, caramba, eu acho que tem alguma coisa, tem algum trauma aqui, eu preciso olhar para isso mais profundo. Tu pode ajudar nesse sentido aí? Posso sim. Tipo, um exemplo, eu fazendo uma sessão, isso foi uma sessão individual, tá? Depois eu fiz uma constelação com a pessoa, mas eu fiz uma sessão em que a pessoa tinha um pânico, ela tinha pânico. E na hora do movimento, ela foi se contraindo. Eu fui conduzindo, né? Fui conduzindo, trazendo ela para o sentir através do corpo, e ela foi se contraindo, se contraindo, se contraindo. E foi vindo uma imagem para ela que ela não tinha consciência. Certo? Eu estou dizendo a imagem, mas na hora ela não me disse. Ela foi descobrir essa imagem depois. Uhum. Tá? Em que ela viu um cachorro atacando ela e ela... eu estou fugindo do cachorro. Então ela se contorcia assim toda. Certo? E ela foi pro chão se contorcendo e ela foi para... Na sala onde eu atendo, tem um painel assim, ela foi se esconder atrás do painel. Eu deixei que ela fosse. Ela escapando ali do cachorro. Isso eu estou resumindo, tá? Então, ou seja, o corpo dela fez um movimento, ela criança, ela se congelou para não ser mordida pelo cachorro. Lembra do ato que eu falei? O congelamento é o quê? Eu me fecho porque na hora que eu for ser mordida, eu não sinto a dor. Então ela fez esse movimento, né? E depois eu deixei ela um tempo nesse movimento e fiquei lá presente, acolhendo, até que ela disse, eu quero me esconder ali. Então ela saiu, foi engateando, para você ter ideia, e foi e se escondeu, e aí eu fui com ela, dando um apoio, e ela foi descongelando e, eu tô melhor, tô ficando melhor. Aí eu fui conduzindo para que o corpo se restabelecesse, ou seja, depois ela perguntou algo à família, né? E falaram para ela que uma vez um cachorro do vizinho entrou na casa e aconteceu um furdunço lá, o cachorro, mas não chegou nem perto dela, certo? Mas ela se escondeu, não chegou mas ela viu o cachorro, entendeu? E ela se congelou. Então não era um evento que alguém disse assim, tu foi mordida por um cachorro, o cachorro chegou perto. Ninguém contou porque não chegou aconteceu até de fato, né? não aconteceu de fato, né? Certo? Mas ela no latido e ela conhecia, ela se congelou. Então, às vezes o evento, ele não é nem necessariamente um evento que foi comigo. Às vezes eu presencio um assalto, eu estou vendo o assalto, certo? Né? É o trauma emprestado, que é um caso, né, que o Peter Levine fala, né, de trauma emprestado. Eu presencio e com aquilo lá eu me traumatizo. Há uma traumatização em mim. Então, essa menina, depois a gente fez a constelação, e a partir desse momento, as crises de pânico dela deram um time bem grande, certo? Então, ou seja, a crise de pânico associada a um evento que não foi diretamente com ela, e ela teve a sorte de lembrar na hora do que ela se contorcendo e comentou. É como se o cachorro viesse atrás de mim. Quando ela comentou na família, disseram isso, mas disseram assim, mas nem chegou perto de ti, né? Ou seja, não chegou, mas o sistema nervoso dela caracterizou como tudo tivesse acontecendo com ela. Daí, sim. Pode falar. Assim, é boa essa tua fala, porque muitas vezes o trauma, ele acontece pelo meu próprio medo do fato acontecer, né? Quer dizer, muitos traumas não são gerados de um fato em si, quer dizer, não, o cachorro me mordeu, eu fui queimado, ou quebrei uma perna, seja algo, ou fui agredido. A possibilidade daquilo acontecer, mesmo que não aconteça, como foi o exemplo maravilhoso que você deu aí, né, dessa pessoa, desse teu cliente, aí tua cliente, já gera o trauma, né? Ou seja, né, a minha própria, aquela sensação que vai acontecer, né, vamos dizer assim, já pode me gerar um trauma, não é isso? Sensação que vai acontecer, para tu ver como
a criação mental e a fisiologia registrou aquilo lá, né? Então, esse evento desencadeou inúmeros outros eventos na vida dela. Eu estou trazendo um, mas ela Sim. trouxe muitos eventos de se fechar para o mundo, porque essa memória era acionada, ela não tinha a menor consciência. Não tinha a menor consciência. Então, esse trauma é chamado trauma secundário, trauma emprestado, ele é mais delicado ainda, porque ninguém vai dizer, aconteceu contigo, investiga isso. Não aconteceu, entre aspas, nada com ela. Muita gente chega para mim e diz assim, não tem um trauma não lembro de nada não. Normalmente a pessoa não lembra, né, César? Não tem a memória do trauma. O trauma, realmente, quando ele é muito profundo, a nossa mente, ela é como se ela deletasse aquilo, ela entrasse entre aspas, né? Porque ficou lá registrado, talvez na mente até assim, né? Foi para o inconsciente, né? Na psicanálise recalcou aquilo. Mas no corpo ficou o registro, né? Aí tem dois pontos que eu quero te colocar para você também, né, dentro da sua possibilidade, de agregar isso aqui, certo? A Socorro, ela traz assim uma questão, né? Fala um pouco de abusos e trauma no corpo, certo? E tem também o Pinheiro também, né? O Edson Pinheiro aqui, que ele coloca assim: um cliente meu adquiriu uma ansiedade difícil de contenção, certo? Pois foi vítima de um assalto, tomando remédios fortíssimos, internado, aposentou-se por conta disso. Antes era normal, né? Vamos dizer assim, a partir do assalto, que eu entendi que ele foi vítima, veio a questão da contenção e hoje ele precisa estar à base de remédios, né? Inclusive se aposentou por isso. Então, se você puder juntar esses dois assuntos, a Socorro traz a questão do abuso, né, e do trauma no corpo, né, a questão corporal, né? E o Pedro sai assim, um evento, um fato em si, um assalto, você até usou, né, um exemplo da questão do assalto antes, né? Mas agora o cara, né, essa pessoa, esse ser aí, precisa tomar remédio, né? Gerou essa questão da difícil contenção, então assim, né, de uma ansiedade de difícil contenção, desculpa, eu li errado, né? Ansiedade que ele não consegue conter, né? Quer dizer, um transtorno de ansiedade. Isso. Você pode falar um pouquinho disso? Isso. Primeiro na questão da ansiedade, né? Muitas vezes a pessoa precisa ir para a medicação para sustentar a história, né? Porque às vezes é pesado demais, a pessoa não dá conta, então a medicação ela ajuda para que ela entre ali num estado, depois é importante ir desmamando, né? Mas só consegue desmamar, né, e diminuindo as doses, quando, aí eu vou usar uma fala do Stephen Porges, que é o criador da teoria polivagal, que a gente vai estudar lá no módulo, né, que ele descobriu essa história da teoria polivagal, que ele diz assim, o tratamento é a segurança. Segurança é o tratamento. Ele tem um slogan dele. Segurança é o tratamento. Por quê? Cadê? Segurança é o tratamento. Porque no trauma, eu estava seguro ou inseguro? Eu fiquei seguro ou inseguro? Completamente inseguro. Inseguro. Completamente desnorteado. Né? Eu perdi totalmente esse senso. Então, não existe uma renegociação do trauma, que a gente usa esse termo, né? Renegociar trauma. Não existe renegociação em hipótese nenhuma se a pessoa não adquirir o recurso da segurança. Não existe. Não tem como. Então, todo evento, tanto esse que ele trouxe aí do assalto, desse senhor que gerou essa ansiedade, quanto esse caso que a Socorro trouxe do abuso, geraram profundo sentimento de insegurança. Muita insegurança. Dependendo do caso do abuso, se foi alguém mais próximo, isso intensifica mais ainda. E se sabe que normalmente a grande maioria dos abusos ocorre dentro do seio familiar ou de amigos próximos. Né? Ali tem alguém por perto. Porque ninguém entra na casa do outro que não é conhecido. Então, isso é um dado, né, que não sou eu que estou dizendo, isso é fato, né, nas investigações, nas anamneses aí, que são pessoas conhecidas. Aí você imagina alguém que é traumatizado por um membro, digamos, um membro da família ou alguém bem próximo. Olha o senso de impotência, de incapacidade que é gerada se for desde a infância, né, numa criança dessa. Né? Então, ela fica uma pessoa muito insegura ou então muito violenta. Ela pode sair de um ponto a outro. Né? Aquela história, quando o bicho está acuado, muitas vezes ele parte, né, para o ataque, né? Vamos dizer assim. Isso.
Exatamente. Então, em alguns momentos ela vai ser presa, em algum momento ela vai ser predadora, porque ela vai viver tudo isso para tentar, é o corpo tentando soltar aquilo lá. E em outros ela vai congelar. Né? Perfeito. Então, nos dois casos, existe um senso de insegurança e de incapacidade muito grande. Não existe, né, o Stephen Porges, ele foi o criador da teoria polivagal, né, que ele fala que existe o sistema simpático, que é o que nós estamos falando aqui através do simpático, né, de ação. Uhum. O parasimpático, e aí foi o grande sacada dele, que o parasimpático se divide em dois. O parasimpático velho, que é o dorsal, que é o que congela para que a gente sobreviva, né, é o que tem é o mais antigo, é o de adormecer, e o parasimpático vagal, que é o que faz um equilíbrio entre os dois, é o que dá um engajamento social. Então eu não tenho engajamento social, eu fico à mercê dessas informações todas, eu não tenho vontade de ir para o mundo, eu não me socializo, né? Eu fico nos padrões para me proteger dessas ameaças. Então, nos dois casos, eu preciso, o que é que o terapeuta, o constelador precisa fazer? Trazer segurança de volta, porque só acontece descarga, eu só consigo descarregar a energia que está no sistema nervoso, e normalmente ela já está como sintoma, porque tudo que é dissociado, tudo que fica registrado, ele não pode sumir, porque faz parte de mim. Então ela vem como um sintoma, dizendo assim, essa ansiedade é por isso, esse câncer é por isso, esse evento é por isso. E muitas vezes, Tadeu, eu não sei se eu consegui responder o povo aí, depois eles vão responder tanto o Edson com o Socorro, né? Eles vão ver aí se ficou Comentar alguma ok. coisa aí. Comentar alguma coisa. E muitas vezes, quando você sabe disso, a gente constela alguém que ou com ansiedade, ou então traz uma memória de abuso, né? E o próprio campo traz ali o algoz, o agressor, isso se apresenta ali. E no inconsciente da pessoa aquilo é trabalhado dentro do campo. Né? Isso. E é muito difícil, às vezes é muito difícil para quem está constelando, né, sentir, às vezes a pessoa não quer que fale esse nome, né? Você sabe disso, não quer que fale esse nome abusador, não quer que, por favor, não fala o nome. Né? Porque é muito forte, às vezes ali foi um pai, foi um tio, foi um irmão, foi um parente próximo, foi um vizinho, foi um amigo o tio do pai, um colega do pai. A gente vê muitas vezes apareceu. Então é bem, bem delicado, né? Trabalhar com isso, precisa ter muito manejo para que a gente não retraumatize. Né? Tá. Daí o cuidado que eu tenho muito grande com falas dos representantes quando esses temas vêm. Sabe? E perfeito, né? Eu lembro muito bem numa das constelações, quem trabalhou esse tema, inclusive de abuso, a pessoa, durante a constelação, ela ficou febril, ela ficou com febre, incrível, assim. O corpo dela todo tremia, você sabe muito bem como é. Né? A gente conseguiu, né, fazer todo um trabalho nesse sentido e foi uma libertação profunda, mas assim, é um tema extremamente delicado, né? Precisa muito manejo, né? Assim, é desafiante. Né? E assim, tem duas questões aqui que eu vou te passar, e depois eu queria que você falasse um pouco, porque é que eu lembro, né, na hora quem estava compondo a nossa grade, foi um tema que você sugeriu, quem aceitou o grupo, né, o porquê de você escolher, né, se colocar e dar essa sugestão desse tema, né, de trauma dentro de uma formação e pós-graduação em constelação, tá? Mas antes de responder isso, o Stênio coloca aqui, né, como identificar que uma situação, tipo um assalto, uma agressão, na verdade é um gatilho, tipo assim, a raiz da traumatização está na infância unicamente, ou eu posso, por exemplo, me traumatizar na fase adulta? Você pode explicar um pouco isso? A maioria dos traumas a gente se retraumatiza, né? A maioria é retraumatização. Lógico que eu posso me traumatizar na fase adulta, sim. Né? Mas são tantas memórias, desde a gestação, a gente sabe, né, como na gestação a gente já estava envolvida ali com a energia da mãe, com o pai, família, né? Tudo aquilo a criança absorve, né? A memória que a gente carrega ali já da ancestralidade, né? Então, o que
se observa hoje, dentro da linguagem do SE, da focalização, do psicotrauma, é que são retraumatizações. Eu retraumatizo. Porque se eu aprendo a liberar a energia, eu sofro trauma, mas eu libero. Eu posso até não liberar ali na hora, mas um dia depois, 2 dias depois, eu não fujo daquilo. Eu sofri um acidente de carro. Aquilo gerou ali um impacto, né? Ou um assalto em determinado ponto. Eu fiz um trabalho com uma moça que ela foi assaltada no ponto do ônibus, ela não conseguia ir mais para o ponto do ônibus. Ela teve que ir para... Ela, tipo, era na esquina da casa dela. Ela atravessava 3 esquinas a mais para ir para uma outra parada. Mesmo tendo gente na parada, sabe? Então ela passou, eu fiz um trabalho com ela até que ela conseguiu, ou seja, se tivesse polícia na parada, ela não ficava por nada nessa parada mais. Ou seja, não era o evento em si, era o sistema nervoso dela que não aceitava aquilo lá, tá perto. Ela passava de carro, ela tremia, né? Então, quando a gente aprofundou, ela foi para outras memórias. Quando o corpo teve segurança na terapia, além daquela memória lá, vieram outras memórias, tipo agora eu lembro quando meu pai me deixou no supermercado esperando, ele foi no banheiro e o meu pai, em vez de ir no banheiro, ficou bebendo com um amigo e esqueceu de mim. Entende? Ou seja, era uma memória de abandono que ela sofreu ali. Ativou uma memória de abandono. Ou seja, esse assalto, né, foi uma retraumatização, né, que ela se sentiu totalmente abandonada. Tinha pessoas perto que não puderam fazer nada, mas aquilo, ela ficou com raiva das pessoas que lá estavam. Enfim, desencadeou uma memória que foi muito grande para ela. Então ela ficou no tremor de descarregar e não conseguia. Ela não tinha segurança para descarregar, né? E desencadeou em outras memórias. Essa do pai no supermercado que esqueceu. O pai já estava chumbado já. Aí encontrou um amigo, deixou ela num canto lá e foi tomar uma pessoa também. Esqueceu da menina. Meu Deus, quantos traumas nós pais e mães geramos nos nossos filhos sem a menor consciência. Meu irmão é demais. Eu não sei se eu respondi. César? Não, acho que ele respondeu aqui, né? O Pinheiro aqui colocou que respondeu muito bem, maravilhoso, viu? Agradeceu muito aqui. Mas assim, por que numa formação de constelador, né? Constelador sistêmico, numa pós-graduação de constelação, esse tema trauma? Por que esse tema trauma? Porque para mim, esse tema, ele é o tema do futuro, sabe? Não tem como alguém que lida com gente, com pessoas, para mim, do ponto de vista meu, hoje, né? Hoje, se ele não tem manejo dos traumas e das traumatizações, ele se perde. Não é à toa que existem algumas queixas contra as constelações, muitas são absurdas, mas algumas eu até entendo. A maioria é absurdo, né? Falta de conhecimento, preconceito. Algumas eu até entendo, que é exatamente as pessoas não terem o manejo dos traumas e forçar a barra, entendeu? Forçar a barra. Então, se curvar diante de agressor sem ter uma preparação ali, eu preciso ter manejo. Determinadas falas que precisam ser ditas, mas em determinado momento não podem ser ditas e às vezes tem uma forçação de barra. Então eu via muito isso, né? E eu, quando alguém fala mal das constelações, diferente de alguns consteladores, eu faço questão de ouvir o que a pessoa está dizendo, né? Porque tem que ver o ponto de vista deles, né? E eu ia assistir. 90% era absurdo, mas aquele tinha 10% ali que fazia sentido. Porque alguém chegou no consultório dizendo isso, e isso não se faz. E realmente não se faz daquela forma. Então, o manejo de segurança é o tratamento. Se eu forço algo, eu rompo o limite. E a pessoa se retraumatiza. Então isso é muito delicado, mas muito delicado. E como o outro disse lá, a segurança é o tratamento. Eu preciso dar segurança, arcabouço para que a pessoa, recurso para que a pessoa tenha a condição de estar em contato com aquela memória novamente. Porque se a gente não der, Tadeu, já era. Então a pessoa realmente sai mal, ela não sai mal porque ela está integrando, ela sai mal porque foi muito ali. Não é à toa que você sabe
disso, tem constelações que a gente vai até certo ponto e diz, ó, aqui tá ok, aqui já tá ok. Tá suficiente. Nós vamos até aqui. Tá suficiente. Porque é o que ela então, quando dá conta, né? Que ela dá conta naquele momento. Que ela dá conta. É o que ela dá conta. Se essa menina lá da experiência do cachorro tivesse ficado só ali, congelada, ali, eu ia trazer consciência para aquele momento, ia trazer força para que ela voltasse. Não precisava ela lembrar de nada. Se ela não tivesse lembrado de nada, ia devagarzinho para que ela composse aquilo ali. Então, o inconsciente dela, o corpo dela, a fisiologia dela já ia sentir aquela alteração. E aí ela ia se moldando, né? Com o tempo, ia se recompondo. E é uma recomposição mesmo, é um novo estado. Né? Então, o que me chamou a atenção, né, foi isso. Então, quando você sugeriu temas, né, eu digo, eu não encontro, Tadeu, lembra que eu falei para ti, eu não encontro esse tema em canto nenhum. Eu vejo aí as grades que eu estava procurando, eu vejo, porque eu queria aprofundar isso. Eu procurei porque eu queria ser aluno, né? Procurei nas instituições aqui no Brasil as mais renomadas, de professores maravilhosos, e não se vê. Não se vê. Por quê? Porque é um tema delicado, precisa de base para fazer, né? E na nossa, né, a gente vai ter a oportunidade de oferecer aos alunos alguns manejos, né? Como abordar, uma forma que precisa ser gentil de abordagem, né? E, às vezes você vê a pessoa se movimenta de um jeito, às vezes o constelador quer que mude, porque tá? Tem forma de manejo, são manejos, né, que a gente vai trazer para os nossos alunos, né, para que eles observem bem, sintam bem a energia do representante. O representante, o constelado é o mais importante no campo. Você tem que perceber ali como é que ele está, né, para saber até onde a gente pode ir, para que não aconteça retraumatização, né, porque nós estamos ali renegociando algo que foi intenso, ou normalmente aconteceu precoce, né? E foi muito forte para a pessoa. Ou para ela, ou para o sistema. A gente já vai dar o time, deixa eu aproveitar aqui, né, o bate-papo aqui, todo mundo participando, está maravilhoso, né, a galera toda participando, comentando, isso é maravilhoso. Então a Patrícia diz assim, acabei de perceber que não consigo descarregar. César, vamos marcar uma sessão. E ela lembra aqui de uma primeira constelação que ela fez comigo, né, que foi super profunda, que ela precisou de um tempo maior para se recompor, porque a gente mexeu em memórias muito profundas dela e tal. E acontece mesmo, né? Faz parte, às vezes, da jornada. A Amanda aqui também traz o seguinte, a raiz da maioria dos traumas está na infância, mas a raiz de muitos problemas é o próprio trauma. Portanto, saber manejar eventos traumáticos torna-se fundamental em qualquer técnica terapêutica. Perfeito, Amanda, seu comentário, é isso mesmo, né? Exatamente, é importante, por isso que a gente precisa estudar mais, se aprofundar nisso, e é por isso que na formação da Constelação Fortaleza, a gente entendeu, dentro da nossa grade curricular, dentro da nossa pós-graduação, que era fundamental esse tema, né? O César é um cara que se aprofunda muito, eu estudei esse tema, fiz SE, né, fiz o fundamento básico do SE, estudei outras versões de Reich, né, do corpo. O constelador que não conhece corpo, que não tem manejo de corpo, ele vai ter uma dificuldade enorme de ter qualidade no seu processo, porque muita coisa, muita informação, né, muito processo que vai vir ali dentro do processo de constelação é corpo, né? Se eu ficar só na emoção ou só no cognitivo, como ele falou, no neocórtex e no límbico, e às vezes não acessar esse reptiliano, que é onde às vezes está realmente essa memória mais profunda, vai ficar assim, incompleto o processo, né? Vai ficar uma parte, e muitas vezes, em vez de ajudar, eu posso colocar esse cliente, esse paciente, no lugar de retraumatização, né? Então, em vez de ajudar, eu piorei. Porque eu acessei, não concluí a jornada, né? Abri e fechei de novo a mesma coisa, né? Do jeito que estava, eu deixei. Então, ao invés de ajudar, eu vou estar atrapalhando, né? Assim, vamos dizer assim, o processo dele e até piorando. Então, é importante isso. Por isso que a Constelação Fortaleza fez questão de trazer esse tema. Esse é um diferencial da nossa formação.
esse cuidado mais sistêmico, isso baseado na experiência de todos os professores. A gente fez um grande brainstorm, né, para entender o que é que faltava, o que é que a gente podia fazer diferente, o que é que podia agregar, e esse foi um tema que a gente entendeu com a sugestão do próprio César, esse grande mestre de constelação, que a gente entendeu que era importante, que era fundamental para um constelador que quer ser um profissional realmente de mais estrutura, né, com mais capacidade, se aprofundar, estudar e além. Não é isso, César? Exatamente, Tadeu. E esse além tendo muito respeito ao processo do outro, né? Isso. Porque né, é a questão da empatia. Né? As pessoas pegam o conceito de empatia e usam, empatia não é eu me colocar no seu lugar com a minha cabeça, não. Aí fica fácil de eu resolver. Algum ponto que você traga aí, eu resolveria tranquilo. E algum ponto que eu traga aqui, você tirar de letra. Mas não é. Eu me colocar no seu lugar com o que você sente. Então eu preciso ter essa empatia e só assim, né, e o Hellinger trouxe muito isso. Né? O Hellinger trouxe muito isso, um respeito que a gente precisa ter pelo campo do outro, né, pela dor do outro. Né? Lembro muito num vídeo dele que a mulher senta do lado dele e começa a falar mal do marido dela, né, e ela fala, e ele deixa. E aí ele diz assim, é num vídeo de supervisão, né? Vários consteladores assistindo um vídeo de supervisão. Ele diz assim, por mais que você odeie seu marido, eu já acolhi ele no meu coração. Olha isso, lindo, aí. Né? Ou seja, lindo. Aí ele explica para os alunos, né? Ele diz, se eu não faço isso, o campo não se abre para mim, ele se fecha. Porque se eu tomar partido, ali já aconteceu a definição da constelação. Eu estou optando. Eu não estou na neutralidade. Né? Isso. Então, a medida isso, e Tadeu, isso é desafiador demais para nós, né, cara? Para qualquer pessoa que lida com gente, que é muito fácil tomar partido. Né? É muito fácil. É o mais fácil, né? É o mais fácil, né? É o mais fácil. A gente já entra a neutralidade desafia mais a gente, né? A neutralidade desafia demais, né? Porque a gente não tem o costume de estar nesse lugar. E o fato de não estar nesse lugar, eu também não consigo descarregar. Porque eu também não consigo olhar para o suposto algoz da minha história, que são os processos traumáticos. Entende? Então não consigo também fazer a descarga como os animais fazem. E a gente não pode esquecer que nós temos essa memória. Né? Lembrando dos animais, eles não vão ficar culpando, julgando, com mágoa, com não sei o quê, né? Ele tem o estresse do momento, por exemplo, da caça, o predador e a presa lá, para lá. Acabou, cara, ele descarrega e pronto. Ele quer saber lá quem correu atrás dele, ele quer saber que ele sobreviveu, não é isso? Exato, é isso aí. É isso aí. E aí, vida que segue, presente, vive o presente, né? Isso, perfeito, né? E o presente faz toda a diferença. Nós, com quem trabalha muito na formação, o estado de presença, né? O constelador tem que estar aqui agora, no presente, para poder ser um bom canal, né? Vamos dizer assim, de facilitação, né? Desse campo, desse processo da constelação. Então, faz um convite aí, esse pessoal que está assistindo, né? Que está aqui com a gente. Por que é que eles deveriam fazer a formação e pós-graduação da Constelação Fortaleza, César? Olha, eu aconselho muito, inclusive meu amigo Stênio, não sei se ele ainda está aí, Edson Pinheiro, é outro que eu quero que vá, eu sei que eles passaram por aí, né? É uma formação para a vida, né? Foi uma formação em constelação, uma formação para a vida. E falando da nossa, tem muitas ferramentas, né? A sua mesmo, agora desse final de semana, eu ouvi aí muitos elogios, Tadeu, né? O seu módulo. E enfim, é uma formação que ela se ampliou muito, né, em relação aos temas. Esse tema do trauma é algo que está chegando, né, e vai chegar muito forte, né, no meio dos atendimentos como um todo. No Brasil está chegando muito forte, né, tem está impulsionando, né? Está se impulsionando porque as pessoas estão vendo que se eu não trabalho o corpo, eu não consigo alcançar grandes resultados. Se não for via corpo, se não for via neurobiológica, né? Eu não consigo alcançar grandes resultados. O Peter Levine é um biólogo, né? O fato dele ser biólogo e estudar
os animais fez com que ele observasse a profundidade da história, né? Então ele trouxe toda a experiência dele como biólogo para sessões com ele mesmo, que foi um cara que sofreu muitos traumas, acidentes, enfim, né? E a partir desses movimentos ele criou a experiência somática. Então, a nossa formação ela tem uma pegada diferente, ela tem um continente muito amplo de ferramentas que dão esse diferencial para que a pessoa consiga estar diante do outro com muito respeito, né, que é o que precisa. Por quê? Porque segurança, trazendo o Stephen Porges de novo, segurança é o tratamento. Se eu não tiver segurança no constelador, e se vem, e isso vai ser, nós vamos confrontar com isso todo tempo, né? Eu preciso ter habilidade para estar, quando a pessoa for para esse lugar da insegurança, do desamor, né, do desamparo, e ela vai, eu preciso estar ali com ela. E não é só estar de boa vontade, eu preciso ter, se eu tenho ferramentas, né, já estudadas, já trabalhadas, eu consigo ir profundo com ela e fazer essa renegociação de uma forma consistente para que ela consiga liberar essa energia que está dominando ela há muito tempo, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, Tadeu, mas eu tenho uma fala muito importante aqui que eu gosto muito. Aproveita, que já está acabando o tempinho. Vamos lá. Está acabando. Tem uma fala da Cecília Laureano, que é uma professora minha, que ela diz assim: o trauma tem na mão, dado pela vida, o mérito da nossa existência. Né? O trauma tem na mão, dado pela vida, o mérito da nossa existência. Por quê? Por quê? Porque em algum momento, para atravessar algo, uma parte minha foi sacrificada. Então, aquela parte que foi traumatizada, ela é vencedora, ela não é perdedora. Ela tem o mérito da existência. Então, eu gosto demais disso, porque dá um outro olhar para o trauma. Eu tive força de me manter vivo por conta daquilo lá. O exemplo da menina que se congelou lá no evento do cachorro, né? Para ela, o cachorro ia mordê-la. De repente, se ela não faz aquilo, por mais que tenha sido, ela só ouviu o latido, ou o cachorro passou na frente onde ela estava, da cadeira dela, enfim, para ela poderia ter tido um surto, ter tido algo muito forte, né? Então, ali, quando ela se congela, o sistema nervoso trouxe ela para aquele lugar de proteção, ela foi protegida ali. Então, essa parte que ficou ali fragmentada, ela tem um mérito foi ela que manteve ela viva. Então, os nossos traumas nos mantiveram vivos. Então, lógico. Uma tensão positiva, né? Uma tensão trauma, né? Positiva. O problema é que, diferente dos animais, o nosso sistema nervoso não foi para ficar com essa carga 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Não. Ele não dá conta. Ele precisa somatizar. Ele fez aquilo, mas precisa haver o quê? Uma forma que eu descarregue, como o animal faz. O nosso sistema nervoso, ele não tem preparo para ficar com uma carga dessa 20 anos, cara. 30 anos. Eu quero aproveitar essa tua fala. Eu lembro de um exemplo de uma colega, até DSE, eu achei muito lindo, né? Ela teve um acidente meio sério de carro, uma batida, e aquilo foi traumático, aquele momento foi. E aí parou o pessoal, liga pro seguro, faz isso que ela disse, não, me deixa aqui. Ela sentou lá vamos dizer, numa esquina e descarregou. Ela passou uns 5 minutos jogando aquela tensão, a dor, chorou, sabe? Ela disse, agora eu vou ligar pro seguro, agora, ou seja, ela descarregou, fez como os animais fazem, e isso ajuda ela o quê? Né? A completar o processo, né? Ou seja, aquilo não vai gerar uma tensão depois, né? Um processo pós nela. Mas aí pelo conhecimento que ela tinha, né? Porque ensinaram pra gente quem tinha que congelar. Não, você não pode expressar sua dor, sua raiva, sua ira, né? Porque isso aí é feio, é errado, é isso. E a gente aí, por ser seres mais inteligentes, perdemos a habilidade, né, de fazer esse processo que é da natureza, né, que é da nossa estrutura animal, né, vamos dizer assim, que é muito sábia, né? E a gente perdeu essa sabedoria
corporal, vamos dizer, e pagamos um preço caro hoje de tanta gente com trauma, né? Vamos dizer assim, no mundo afora, né? Mas assim, se esse tema, vamos deixar o pessoal com gostinho de quero mais, viu? Se você gostou desse assunto, de repente você entrou agora já no final, vai ficar salvo aqui no Constelação Fortaleza Instituto. Assiste de novo, se valeu a pena, assiste de novo. Se faz sentido para você, compartilha com outras pessoas, é um tema riquíssimo, profundo. Se constelação, de uma forma geral, faz sentido para você, você quer uma formação, né, com vários professores, que tem uma didática bem diversificada, com conteúdos bastante ricos, são jornadas de final de semana que a gente faz um sábado e domingo por mês, com várias outras atividades, você quer uma formação realmente bastante sistêmica, ampliada e multidisciplinar, eu faço um convite para você. Venha fazer parte da nossa próxima turma. Vai ser agora dia 22 e 23 de julho. Então, você que está aí com a gente, você é nosso convidado, né? Se tiver dúvida, coloca aqui no direct aqui do Constelação Fortaleza, pergunta por César, se você tem contato com César. Eu também estou à disposição. Valeu, Pinheiro, valeu, Patrícia, todo mundo está dando aí os parabéns, viu, César, a sua super live. Tivemos o privilégio de trazer esse mestre querido, que eu honro e reverencio. É assim, um cara que eu tenho muito respeito e reverência pelo amor que ele coloca no trabalho que ele faz, pela excelência que o César faz, a qualidade, né, das constelações dele. Então é um cara realmente que faz a constelação ser grande através dele, ele honra, né, essa metodologia, esse processo, faz com muita ética, com muito respeito, com muita qualidade, com muita capacidade e competência. Então é um cara realmente... Se você está, eu me indico um constelador, meu amigo César, eu indico de olhos fechados, que realmente é alguém que faz com amor, né? E o amor, junto ao amor está tudo isso que eu falei, competência, ética, qualidade, né? E tudo isso junto. E eu tenho a alegria, né, de tê-lo como colega aqui, professor da formação, e certamente essa formação tem muita coisa boa, porque quem está aí ensinando e compartilhando conhecimento são pessoas realmente extremamente comprometidas com a causa, né, vamos dizer assim, com a metodologia, com a ciência, né, com a seriedade e com a ética, aí fazendo a constelação se tornar maior do que ela já é, porque a constelação é imensa, é grande demais. A gente honra o Bert, né, esse grande mestre aí, né, o grande compilador dessa metodologia, mas nós somos os pós, né, e estamos aqui levando a bandeira com muita seriedade, com muito amor e respeito. E quem fizer essa formação vai ter também acesso a todo esse amor, a toda essa troca. O grupo faz toda uma diferença, o ambiente é lindo, a troca é linda. Então venha fazer parte. Suas últimas palavras, meu mestre. Gratidão, Tadeu, recíproca admiração, né? Convidar o povo aí para a gente seguir nessa jornada, né? Continuar a trabalhar e não se esqueçam de que o trauma não é nosso inimigo. As traumatizações vieram para que a gente sobrevivesse, né? Porque essa fala, ela traz uma certa... Perder o medo, né, de acessar isso, né, Tadeu? É um medo que a gente... É natural que tenha. Só que com conhecimento a gente vê que não é esse dragão todo, não. Esse dragão, na verdade, é uma força que está lá contida, que está reprimida, que a gente pode usar a nosso favor, né? Porque é vida que ficou presa na linha do tempo e a gente está aqui para resgatar, né? E o nosso trabalho dentro da formação, né, é fazer esse resgate, resgates e resgates, a cada movimento é resgate, né, mover para a vida, e como você falou, com muito respeito a tudo que o Hellinger trouxe, né, a gente não foge da linguagem dele, nem é o movimento dele com o que tem de atual, né? Que ele fazia esse movimento também, né, do trauma, que ele estudou muito trauma, né, ainda bem que eu tenho esse vídeo onde ele segura na cabeça de um rapaz lá e faz um rapaz nascer, faz uma sessão de renascimento ali do primal. Aquilo lá, ele mesmo diz, isso aqui não tem nada a ver com constelação, mas foi preciso fazer aquele movimento para que a pessoa restaurasse. Então, assim, a gente agregar ferramentas em que cresça o movimento, e você sente que se você tem algo que cabe ali, você utiliza, né? Então, o manejo do trauma, tudo isso que a gente vai usar dentro das constelações, né? Isso são recursos maravilhosos para a gente crescer. E é isso, meus amores. Um abraço, estamos aí. Né? Gratidão. Tá acabando, né, Tadeu? Tá.
Gratidão, mestre César, né, por todo o seu amor aqui, né, te vê que é um cara amoroso na sua fala, na partilha, ele não guarda conhecimento, ele partilha mesmo, ele divide, ele multiplica. Isso mostra, né, a visão abundante dele, né, um cara de abundância em tudo. E assim, se fez sentido para você, se você chegou agora, vai ficar salvo aqui no Constelação Fortaleza, assiste, né? Rever isso aí, esse conteúdo é maravilhoso, realmente, muito rico que foi colocado hoje aqui. Compartilha com as pessoas que também fazem sentido, né, esse assunto, e vamos fazer a corrente do bem. E se constelação é um tema que te inquieta, que te chama, né, que você sente chamar dentro de você, vem fazer a nossa formação, porque é muito mais do que uma formação, né, muito mais do que um aprendizado técnico, né, uma nova profissão, uma nova formação. A jornada de formação em constelação é uma grande viagem para a nossa própria vida, nosso sistema, para a nossa história, e não tem como você passar assim, sem ter resultado na sua vida, realmente tem um grande movimento na sua estrutura, no seu sistema. Então, gratidão, mestre, gratidão quem esteve com a gente, Valeu, contribuindo, né, dividindo, fazendo perguntas. Gente, isso é maravilhoso. Isso torna assim o nosso bate-papo muito mais rico, muito mais proveitoso e muito mais gostoso, né? Se deixar a gente fica até meia-noite aqui, mas o Instagram ele tem um limite de tempo e eu honro esse tempo aí de cada um de vocês. Então, até a próxima, mestre César, e gratidão a cada um que esteve com a gente, viu? Um abraço para todos. Valeu, meu irmão. Até mais, pessoal. Tchau.